Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi e aqui com a Positivo S+, a gente vai falar de tecnologia num setor fundamental da economia brasileira, o agro. Deixa primeiro eu bater um papo aqui com a minha co-host virtual de sempre, de todo o programa aqui, que é a nossa Estela. Tudo bem, Estela? Oi, Cássio. Eu tô ótima. E você? Tudo bem também. Olha, a gente vai falar hoje de tecnologia no agronegócio, né? Atividade fundamental, importantíssima no Brasil, que usa a tecnologia a favor dos próprios negócios, né? É verdade. O agro usa tecnologia de forma muito intensa no Brasil. É comum vermos no campo máquinas inteligentes, drones, sensores, softwares de gestão e biotecnologia, entre outras aplicações. Esse conjunto de tecnologias aumenta a produtividade, reduz custos e otimiza recursos. E, Estela, de certa maneira, né, o agro usa também a tecnologia para preservação do meio ambiente, né? Sim, as tecnologias ajudam na preservação. Quer alguns exemplos? A agricultura de precisão reduz os insumos. O monitoramento via satélite evita desmatamento. A irrigação inteligente economiza água. E por aí vai. Tudo isso trabalha em prol da preservação ambiental, que é um tema sensível quando se pensa em agronegócio. Legal, então vamos fazer aqui a nossa imersão nesse tema hoje com a nossa convidada que entende muito do riscado. Vamos nessa! E para nossa conversa de hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui no podcast a Paula Rebelo, que é gerente executiva de TI e gestão da Cocamar, que é uma cooperativa aí super relevante do agro, 20 mil cooperados, né, são 63 anos de mercado. A matriz fica em Maringá, ali no norte do Paraná, mas são 120 unidades em vários estados, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e faturamento previsto para esse ano, agora 2025, de 14 bilhões. Então daí dá para ter uma ideia da relevância da Cocamar no cenário nacional, especialmente quando se fala de agro e de cooperativas. Paula, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço, Cássio, o convite aí. Vamos ver o que a gente pode agregar. É isso aí. E para bater esse papo com a gente, mais uma vez aqui o Fábio Elzo, que é aqui o meu co-host pelo lado da Positivo S+. Fábio, sempre bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez doar um pouquinho do seu tempo aí. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente, contribuir um pouquinho com essa conversa que tenho certeza que vai ser maravilhosa. Vamos lá, a gente queria falar com você aqui nesse episódio, Paula, sobre a tecnologia no campo, né? Como ela evoluiu, né? Uhum. O agro soube usar a tecnologia, né, a favor do próprio negócio e a favor do meio ambiente, que é um ponto crítico sempre quando a gente pensa em agro. E aí, na sua visão, que está há bastante tempo nesse setor, como é que foi essa evolução? Como é que ela se desenrolou? É, aqui, Cássio, principalmente no Paraná, né, a gente tem alguns produtores, obviamente que não são todos, né, com alta tecnologia no campo, né? Quando a gente diz alta tecnologia, a gente fala de sementes, né, melhoradas, né, para o clima, porque a gente tem um sócio, né, igual eu te falei, né, o agronegócio que é um sócio temperamental que chama clima, né? Ou chove demais, ou chove de menos, né? Então, desde a semente, né, que tem muita tecnologia envolvida nessa semente, né, para ela aguentar intempéries aí, e até a parte de aplicações específicas, né, quanto menos aplicações de insumos na planta, para não prejudicar o solo, igual você falou, né? Então, a gente avançou muito nessa questão de tecnologia até a parte da colheita, né? Colheita totalmente, algumas até totalmente automatizadas, com máquinas, colheitadeiras, tratores aí, com muita tecnologia, né? Fornecendo dados em tempo real para a gente saber como é que está essa produção do produtor, né? Não dos 20 mil, digamos assim, né? Mas de boa parte deles, como é que está essa produção, quanto tempo, quantas toneladas vai chegar na Cocamar, que a gente tem que se preparar para receber essa safra, né? Porque
porque a gente tem duas grandes safras, a soja, né, que a colheita acontece agora em março, estamos plantando, o soja está 2% plantado na nossa região aqui, está avançando pouco ainda, porque está muito sem chuva, né, então o produtor está segurando. Então, quando começa a colheita do soja em março, e temos o milho safrinha, né, que é uma super safra aí de milho que acabou de acontecer. Então, a gente tem essas safras que a gente precisa de tecnologia para saber como que armazena uma super safra de soja, né? E depois tira ela toda desses silos, né? Esmaga, né? Que a gente tem indústria de esmagamento para receber uma super safra de milho. Então, sem tecnologia, a gente não conseguiria fazer isso, né? A Cocamar também ela tem um grande projeto, né, que a gente trata com muito carinho, que é em parceria com a Embrapa, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, que a gente faz o rodízio da terra, né? Obviamente a floresta é fixa, né, na propriedade, mas faz o rodízio da terra quem tem pecuária. Uma época planta, outra época tem a pecuária, vai rodando, né, para o solo se manter saudável. Então, a preocupação com o meio ambiente é muito importante, né? E um desafio, Paula, que a gente vê, né? Claro, não é só maquinário, como você falou, a tecnologia vai muito Sim, além disso, sim. mas a conectividade no campo é um desafio, né? É, como é que tá isso? A gente sabe que tem soluções já se desenhando aí, né? Um Starlink da vida Uhum. nasceu com essa finalidade. Tem outras iniciativas, né, da tecnologia não mais vir por cabo, mas vir de cima, né? Vir do céu, né? Sim, sim. Literalmente do céu, não estou falando em nenhum sentido É religioso aqui, verdade. literalmente do céu, dos satélites. Mas como é que está hoje? O quanto isso pode fazer de diferença em tecnologia quando você conseguir realmente dar uma solução eficaz para conectar o campo com mais abrangência? A conectividade no campo é algo que já poderia estar mais avançado, no meu entendimento. Grandes volumes, é um grande volume de investimento que a iniciativa privada ela não consegue comportar. Ela deveria vir de iniciativas públicas, né? Essas antenas, para ter essa conectividade. Agora a gente tem Starlink, a gente tem alguns modelos aqui, né? Para atender o produtor, porém, para o produtor ainda são tecnologias caras, porque a gente está falando de pequenos produtores, né? Que eles não investem grande para esse tipo de tecnologia, né? Então, a conectividade no campo é algo que poderia já estar mais avançado, né? Em relação porque hoje as máquinas, né, tratores, colheitadeiras já saem com muita tecnologia. E antigamente tinha produtor que até pedia para tirar essa tecnologia porque ele não ia fazer nada com aquilo, né? Ou quando ele colhe, aí ele tem que estar, ele está offline, né? Quando ele chega num lugar que tem transmissão, ele transmite os dados, né? Mas esse mundo conectado ainda precisa avançar um pouco mais. O Paraná ele tá se organizando para a gente ter cada vez mais conectividade, né? Mas ainda a gente precisa de mais. Eu corroboro com a Paula, né? Porque nas minhas andanças, né? Vamos dizer assim, a gente conversa bastante com cooperativas aqui mesmo no Paraná. E o nosso portfólio de atuação, dependendo do que a gente estiver falando, se a gente falar, por exemplo, de data center, né? A gente precisa de conectividade, né? E às vezes os projetos são inviabilizados justamente pela falta da conectividade, né? A latência para É, você segurar um RP, né, Paula? É muito, é, muito importante, né? A questão dos dados ali. Então, realmente a gente precisa dar um grande salto nesse tema, né? Não só é. aqui no Paraná, mas eu acho que a gente tem Isso o essa Brasil inteiro. deficiência no Brasil inteiro, né? Essa infraestrutura limitada, né, ela torna a digitalização do campo, né, mais morosa, né? Então, o maquinário, os insumos, tudo tem muita tecnologia, mas o digital está demorando para chegar, né?
né, do produtor ter essa capacitação de usar mais ferramentas, essa inclusão digital, eu acho que ainda falta. Até para ele ter gestão das propriedades de forma com softwares, acesso em tempos reais, dados em tempos reais, né, que fariam toda a diferença. E quando a gente pensa em cooperativa, hein, Paula, que o cooperativismo, bom, vocês estão há mais de 60 anos, vocês, Cocamar, né, aí sempre competindo, né, com players que são muito tecnificados em vários sentidos, né? Uhum, E acho que essa é a tua área de atuação core, né? É você prover a tecnologia para vários lados ali. Você tem cooperado, né? Você tem é, a própria produção. Acho que o cooperado é o público mais crítico, imagino eu, são 20 mil. é. Como é que é em que pé está a tecnologia aí dentro, né, da Cocamar como cooperativa? Hoje, a Cocamar, nessas 120 unidades que a gente chama, entrepostos que você comentou, nós temos links dedicados, né? Basicamente, em todas as nossas unidades, nós temos dois links terrestres, né? E um de satélite, né? Eles fazendo o balanceamento para a gente ter essa conectividade 100%. Onde a gente consegue atuar ou a internet, mas geralmente é links dedicados que eles conectam no nosso data center, que fica externo, onde fica o nosso RP, toda essa gestão da cooperativa, né? Com site DR. Então, a gente tem a parte da Cocamar, né? A estrutura da Cocamar com essa conectividade, ela funciona com muita redundância, né, com site DR, tudo isso. Então, ao partir do momento que o produtor entrega a produção dele na Cocamar, né, ele já é tudo, vamos dizer assim, automatizado, né? Entrega a produção, já fica o produto dele aqui, já armazena, depois vem para as nossas indústrias. Então, essa conectividade nas nossas unidades, né, ela já é bem, digamos assim, bem disposta, né? A gente já tem tudo, todos os recursos possíveis, né? E competir, a questão da gente competir com os grandes, né, de grandes players de mercado em relação à tecnologia, os grandes players, eles recebem a safra, mas eles não fazem isso que uma cooperativa faz, porque a gente atende o produtor, né? A gente não só recebe a safra dele, né? A gente faz o antes, né? Todo o atendimento dele, né? No campo, né? A gente tem os agrônomos que visitam as propriedades, né? Fazem toda a assistência técnica. Obviamente, a gente tem um CRM com para esse apoio, né, a esses agrônomos com cooperado, de visitas, muitos dias, a gente chamava dias de campo, a gente tem dias de campo em várias unidades, vários cursos técnicos para esses produtores, então a cooperativa, ela não concorre com esses grandes players, concorre em termos de recebimento, né? Mas atendimento ao produtor, que é a nossa razão de existir, é muito diferenciado, né? É, nessa questão, eu queria só acrescentar um ponto, né? Como eu comentei com vocês, eu sou nascido e criado em São Paulo, capital, né? Então, eu estou há 15 anos aqui no Sul, né? Moro em Curitiba. E aí, quando eu me mudei para cá, eu passei, né, a prospectar o agronegócio, né? As principais cooperativas, eu tenho contato praticamente em todas elas. O que a Paula comentou é muito importante porque a gente, dentro de uma cooperativa, a gente tem aqueles produtores que têm maior expressão e os menores expressão. Mas algo muito bacana nesse sistema de cooperativismo é a igualdade que a cooperativa fornece para os seus cooperados, né? Então, a Paula comentou muito bem a questão dos agrônomos, né? Treinamento, a parte de cultura digital também. Então, o próprio produtor passa a beber dessa água, né? Sim. Usufruir tudo que a Cocamar oferece para os seus cooperados, né? Isso é algo assim que é extremamente organizado.
Claro que a gente está vendo uma geração, né, a geração dos filhos e até netos, né, agora assumindo as propriedades e vindo, obviamente, com uma pegada digital muito forte, né? Então, todos esses processos que a gente faz na nossa unidade, que o produtor mais tradicional gosta de ir lá fazer, os novos eles querem tudo digital, né? Tudo na palma da mão, igual o banco. Então, a gente fez esse processo também, né? A Cocamar, assim como as grandes, todas, a gente tem esse processo da gente ter tudo que tem um atendimento na unidade, né? Que o produtor vai lá, toma o cafezinho dele, conversa, né? Tem essa troca, né? O produtor digital, ele tem na palma da mão dele, né? A gente oferece aplicativos, né? Onde ele pode vender a safra dele, que a gente chama fixar. Na cooperativa a gente chama fixar, fixação do produto, né? Porque hoje o produtor deposita o soja, o milho, o trigo, que seja na Cocamar, e ele pode vender quando ele achar melhor. Obviamente, nós temos recomendações, né? Mas ele tem preço do dia, né? Ele acompanha, no nosso aplicativo, ele acompanha a Bolsa de Chicago. A gente faz muitas reuniões explicando como é que se compõe esse preço, né? Para ele saber o melhor momento dele vender a safra dele, né? Então, tem tudo isso que a cooperativa também agrega, né? De valor. Fora que o produtor, ele, para nós, né, o nosso cooperado, ele tem três vértices, né? Ele é o dono, óbvio, né, da cooperativa, então ele quer resultado no final do ano, por isso que ele conta com uma gestão e uma governança aí bem sólidas, né? Mas ele é cliente também, quando ele compra o insumo nosso nessas nossas unidades, ele quer o melhor preço. E ele é fornecedor quando ele entrega o soja, o milho, ele também quer o melhor preço. Então a gente tem que fazer desses três, né? O melhor, um equilíbrio aí, né? Sim. E olha a complexidade disso, né? De todos Mas esses pontos, da entrega, né? Depois do cara receber a parte dele, e ainda no final do ano ainda tem a distribuição tem a das distribuição, porque sobras, né? sim, porque Então, ele é o sócio, né? exatamente. E a gente vê agora, igual eu falei, a juventude chegando ao campo, né? Com muito mais, é óbvio, né? Como todas as profissões, digital, as questões mais rápidas, né? E a gente tem e está se preparando para isso, né? Eu ia te perguntar isso, é uma questão geracional isso, Paula, do tipo, eu já ouvi falar até em outros episódios do podcast aqui, que é uma coisa fácil de visualizar, né? Você pega ali, né, a fazenda, o pequeno produtor, ou às vezes o médio produtor também, Sim, que vai passando de geração para geração. É um negócio que é familiar, né? sim, Muitas vezes, né? sim. Você tem. E que chegou no momento de uma geração que vai assumindo agora que ela é mais digital, né? Que você vira a chave para o digital. Vocês percebem de fato isso? Sim, muito. O acesso ao nosso aplicativo do produtor basicamente é mais os descendentes, né? O antigo, o produtor mais tradicional, ele tem às vezes mais dificuldade com o digital, ou questão de confiança, né? Onde se eu vou fazer mesmo, se vai acontecer, né? Mas muito naquilo que os bancos já fizeram lá atrás, né? Que passaram toda a parte deles para digital, a gente fez esse, também está fazendo esse processo, né? Mas não, mas as nossas unidades continuam lá, o produtor gosta de ir lá, conversar com o agrônomo, conversar com o balconista, tomar o café dele, né? Os mais tradicionais, Os e novos herdaram isso também? Ou não? os novos já Além não de tanto. digital, não tanto. Não, eu Já- pensei assim, será que eles são digitais, mas também cultivam ainda a coisa do olho no olho, ou já não tanto? Alguns sim, porque a gente está em cidades muito pequenas, né? Onde a Cocamar acaba sendo uma das principais locais, né? A principal indústria, digamos assim, da cidade, né? E outra, é o escritório do produtor, né? A casa dele, né? Então a gente fica feliz por isso, né? Dele se sentir em casa dentro da unidade da Cocamar, porque é a casa dele, onde ele é o dono, né?
tem que oferecer essas plataformas digitais, né? Tem produtor que já, a gente tem depoimento que estava colhendo no meio da safra, viu que o soja aumentou, já fixou em cima da colheitadeira o soja que ele tinha entregue. Então, mesmo os produtores mais jovens estão com essa pegada bem digital, né? E a gente, quando está falando dessas grandes cooperativas, a gente está falando da segunda e terceira geração, né, das Cons- famílias, né? Então, Sim. obviamente, a geração mais antiga prefere, né, ir tomar um cafezinho lá na cooperativa, encontrar os amigos, os parceiros, né? E os filhos, outro dia conversando com o gestor, Paula, ele me falou assim que os filhos nem querem mais saber de comprar as caminhonetes para poder ir para campo, só querem ficar na cidade No olhando, drone, olhando os a drones. tela. Com os Mas é. drones, né? A gente tem aplicação de insumo por drone também, a gente oferece isso ao produtor, análise de solo dele, então tem muitos serviços, né, que a gente oferece ao produtor, né, dentro da cooperativa e que traz tecnologia, né? Às vezes Sim. ele não usa a tecnologia, mas toda a tecnologia embarcada dentro da Cocamar ele não está vendo, né? Mas que existe, né? Desde quando ele compra, né? Até é que são coisas que a gente já foi evoluindo que nem parece real, né? Até a gente, né? Vai numa loja, já a nota fiscal já valida na receita, já faz isso, já faz tudo automatizado, né? Que a gente já nem percebe, né? E nesse contexto, como é que está a inteligência artificial Paula, que é sempre um tema que a gente acaba abordando pela força que a inteligência artificial entrou Tá em vindo, vários né? segmentos, né? Eu acho que ela já veio, né? Não, não sei, já chegou aí, né? Para vocês chegou como? É. Eu escutei um termo, eu posso falar aqui, eu achei bem legal. A IA Claro que você agora, pode. ela parece, sabe, namoro de adolescente? Aham. Sabe, adolescente quando se junta, fala muito que tá beijando, que tá fazendo sexo, e todo mundo tá achando que o outro tá fazendo, mas na verdade ninguém tá fazendo. Sempre aquela coisa, né? Meu amigo já está um passo na minha frente, então eu também vou mentir que eu tô, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas o que que a gente está fazendo, sim, obviamente, né? A gente, toda a nossa plataforma é Microsoft, temos um contrato grande com todos os nossos usuários aqui, e com toda, a gente colocou o Copilot, o que eu vejo a IA é muito ainda a pessoa, né? O pessoal, né? Trabalhando com IA, ajudando, né? Para ganhar No produtividade e tudo, né? produtividade, que é muito difícil de medir, Uhum. né? E agora nós estamos criando alguns agentes de IA, né? Porque muito se confunde IA com automação, né? E claro, a automação tem um pouco de IA lá atrás, vamos dizer assim, tudo é artificial, né? Eu assisti uma palestra bem legal sobre isso. Então, o que que a gente está fazendo com a IA? Agora, a gente começou há algum tempo atrás, alguns anos, a formatar a nossa parte de dados, né? Fazer governança de dados, explodir isso numa forma vertical aqui, horizontal aqui na cooperativa, com Power BI para tudo quanto é lado, BIs, mas com a gente começou, acho que meio errado, começou extrapolando isso para todo mundo faz, né? E agora a gente está buscando isso para ter governança, né? Então a gente está sentindo na pele essa questão de restringir um pouco, né? Esse monte de BIs aí. Então, os dados a gente está tendo essa governança para a gente migrar para uma IA sólida. Digamos assim, né? Porque sem dados a gente não vai fazer, não vai conseguir pôr IA nos nossos processos. Então, esse é o desafio da IA aqui dentro da Cocamar. Colocar ela não só como produtividade para o colaborador que a gente está fazendo, colocar ela dentro de processos, onde a gente automatize, coloque inteligência em processos que são feitos muito robotizados, mas por pessoas.
né, digamos assim, né, processos que sempre foram feitos assim por uma pessoa, ou então a gente pode colocar IA. Então a gente está nesse modelo, também estamos fazendo um letramento com todo mundo, né, digamos, de IA, o que é IA, o que que ela pode nos ajudar, estamos passando por esse processo com os executivos e de forma geral com as áreas, e até a semana passada a gente fez uma semana da inovação, todo ano a gente faz, que a gente tem um departamento aqui que é o Cocamar Labs, que faz todo esse guarda-chuva de inovação aqui na Cocamar, e a gente trouxe muito tema de IA. E a gente escolheu 6 grandes projetos, né, para fazer MVP, que a gente até apresentou, né? Alguns a gente conseguiu fazer MVP porque era mais simples, agentes, né? E outros a gente vai ter que dar um passo para trás para buscar dados, tanto de input quanto output, para a gente poder avançar nesses processos. Então a gente é a gente é um namoro de adolescente, mas mais verdade, um pouco mais verdadeiro. Estamos beijando um pouco mais na boca. É Estamos algo, avançando. algo super interessante que você comentou, Paulo, é a questão da estruturação dos dados, né? A gente, Sim, né, nós do nosso lado, né, como integrador de serviços, a gente começou a usar IA no nosso portfólio quando saiu o IBM Watson, né? Mas muito naquela época voltado só para o end user de TI, né? Hoje sim, já está difundido. E você pode ver qualquer evento hoje de tecnologia fala muito da IA generativa, né? IA, IA generativa também. Então, sim. mas pouco se vê ainda aplicabilidade realmente para IA generativa. Está muito mais difundido para uma estruturação de dados, para que você consiga automatizar processos, dar previsibilidade, né, Isso. em cima dos dados. Aí sim é uma coisa mais consistente, né? A IA generativa eu ainda acho que ainda tem Tem um alguns passo aí, tem né? um passo ainda para a E para pôr gente em processos internos colocar em de processo interno. empresas é mais complexo, assim, né? Tem um estudo, acho que o Gartner, né, que me falou que tem um estudo, né, que a produtividade com IA, ela diminuiu 45 minutos do tempo médio de um colaborador que usa. Ou com Copilot, chatbot, ChatGPT, enfim, né? Mas como medir isso daí, né? Onde que está esses 45 minutos? Tá num cafezinho, tá no network que o colaborador está fazendo, está num projeto que ele está tocando com mais afinidade. Então, o ROI ainda é muito complicado da gente medir, né? Para essa Sim. produtividade. Mas assim, antes, quando a gente começou esses MVPs, né? Eu conversei com todos os executivos, todos com ideias maravilhosas de projeto, né? Assim, mirabolantes, né? Só que tem alguns, tipo assim, eu quero saber que a IA me diga como que o consumo de água pode diminuir, o exemplo, né? No complexo industrial. Tá, para isso eu tenho que ter sensores. Como é que eu estou fazendo sensores para medir isso? Então, você vai ter que fazer um estudo desse processo antes, né? Não é, me faz isso. É porque, assim, o pessoal deve estar pensando isso, né? Por isso, esse letramento é importante. Balizar todo mundo e aterrizar, né? Não, é super importante assim, a gente corre riscos, né? Eu tive recentemente num evento, falou-se muito de IA em São Paulo, e aí apresentaram um case lá nos Estados Unidos de uma grande imobiliária, né? Tipo um quinto andar aqui no Brasil, né? Os americanos Era a faziam Zillow ou não? A Zillow, não sei se era a Zillow. A Zillow é uma grandona lá, mas enfim, não eu importa. não lembro o nome, sendo sincero, o Cássio, mas o que que aconteceu? Ela sofreu um prejuízo de mais de 200 milhões de indenização em função de discriminação. Ela começou a selecionar, excluir de possíveis clientes latinos, negros e as pessoas que recebiam algum benefício do governo, que também estariam aptos para fazer uma alocação tranquilamente, e essa IA, ela excluiu, né? E isso gerou um passivo gigante para essa grande imobiliária lá nos Estados Unidos, né? E aí vieram outras provocações, né? Por exemplo, você colocaria uma IA
na sua segurança, né, na sua cybersecurity da sua organização, usando dados de 5 anos atrás. Então, É, assim, a gente ainda tem que, como a gente comentou, né, a gente tem que evolu- evoluir um pouquinho mais, né? é, E é super legal, a gente tem em nossos clientes a prova de que realmente mostra o ROI, né? Quando a gente fala de suporte ao usuário, não mais só de TI, mas como em sim. qualquer área Ah, de de uma qualquer organização, área. em qualquer área, mas tem todas essas ressalvas também que a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais. Eu não vou nem entrar no campo ético da IA, nem na questão de segurança da informação, porque a IA a gente está olhando o lado bom, né? Digamos assim, né? Mas tem uma montanha de coisas aí que a gente, como tecnologia, também tem que se preocupar, né? Mas a gente é algo que a gente não tem retorno e a gente vai ter que tirar o melhor proveito, né? Tenho muitos projetos que agora a gente, igual eu falei, MVP, identificação, a gente faz a classificação desse soja, milho, quando entra na Cocamar, é um classificador, uma pessoa. A gente está fazendo um trabalho de treinar uma IA também para ver isso, né? Nem que seja para esse classificador consultar essa IA, né? Para validar o que ele está classificando. Então, eu acho que tem uma infinidade, um mundo aí de infinidades que vamos ser otimistas, né? Que vai ajudar muito a gente a melhorar nossos processos, né? A fazer com que a gente cuide de coisas não mais estratégicas, né? Eu acho que vamos olhar para o lado otimista. É isso aí. Tem muita coisa por vir. Paula, quero te agradecer demais aqui pelo papo. É uma delícia conversar com você. Vou contar uma Eu que coisa de agradeço. bastidores. Antes de gravar, a gente ficou aqui uns 40 minutos batendo papo de assuntos diversos. Foi uma Aleatório. delícia gravar com você. Obrigado por estar aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui falando um monte, né? Tem um monte de MVP, de projeto, de sonhos. A gente se empolga com tecnologia, mas eu agradeço, gente. Obrigada, Fábio, pela oportunidade, Cássio. Quando quiser é só chamar. Maravilha. Eu falei no começo que ia ser maravilhoso, né? Então eu tava certinho. Você avisou, né, Fabio? Eu avisei. Muito bem, vamos chegando aqui ao final do Think Tech de hoje. Olha, eu acho o sistema de cooperativa fascinante e a tecnologia também está lá. E tem aquele detalhe de sempre. Quando a gente fala de tecnologia em qualquer setor, a conversa sempre passa por inteligência artificial generativa. É verdade. É isso aí. Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?